hoje nós vamos conversar sobre o Power Query Editor. O Power Query nada mais é do que uma solução dentro do Power BI que permite que você modele os seus dados, porque, afinal, a informação nem sempre vem redondinha pra gente, não é mesmo? Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eles vão estar disponíveis aqui pra você, e não se esqueça de já deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você poder ficar ligado de todas as atualizações. E deixa aqui também nos comentários aquilo que você quer saber de dicas do Power BI. Vamos lá? Para você poder fazer a modelagem dos seus dados e abrir o Query Editor é muito simples. Basta que quando você está com o seu Power BI aberto, lá na guia superior, você tem esse botão que chama Transformar Dados. Ao clicar nele, você terá aberto o seu Power Query Editor. Vamos fazer uma visitação nele só para você poder entender como que funciona? É muito simples, pessoal. Nas suas guias superiores você tem o mesmo tipo de layout de que você tinha lá no seu Power BI Desktop. Só que aqui você está realmente trabalhando com seus dados. De cara já te dá um certo alívio porque você já consegue ver os seus dados de forma tabular, assim como você já está acostumado a ver no Excel. Então, se você tiver seus dados aqui, você já consegue observá-los. Repare que você não consegue, por exemplo, alterar os valores das células, como você consegue fazer no Excel. Para você poder fazer isso, você precisa seguir determinados passos. Mas para você poder entender, lá na sua guia superior, você tem aqui a sua página inicial, onde você consegue editar algumas propriedades, promover linha e também fechar e aplicar as alterações. A grande diferença estão nessas duas abas aqui em cima, que é a aba Transformar e a aba Adicionar Coluna, que é basicamente, se você fizer uma alteração na aba Adicionar Coluna, ele vai manter a sua coluna original. Por exemplo, se você alterar alguma coisa aqui nessa sua coluna ID, seja adicionar um prefixo, um sufixo, extrair algum valor, mas se você estiver fazendo isso na aba Adicionar Coluna, ele mantém a coluna original, mas ele também cria uma nova coluna, ele adiciona uma nova coluna com valor alterado. Isso é muito interessante se você precisa, por exemplo, fazer algum tipo de teste, alguma coisa nesse sentido. Já na guia Transformar, ele de fato altera o valor dessa coluna. Então fica interessante aqui se você precisa já alterar direto ou então se você não precisa de uma nova coluna. A dica do Rafa aqui é a seguinte: deu alguma dúvida sobre o que você vai fazer? Vai em adicionar coluna e se der certo, deleta essa coluna e depois você transforma. Combinado? Você também tem aqui na guia de exibição, onde você pode colocar algumas questões estéticas e visuais para poder facilitar a sua análise. Você também tem a guia de ferramenta e a guia de ajuda que eu já expliquei anteriormente. Mas aqui agora eu já quero partir para outros 3 pontos. Você tem aqui na sua extrema esquerda a sua guia de consultas, então aqui nós temos as 3 bases que nós já importamos para o nosso modelo. Aqui no meio, que nós também temos aqui como área de trabalho, você tem de forma tabular os seus dados, então você consegue visualizá-los. E aqui também tem uma coisa muito importante que é a parte de propriedades e etapas aplicadas. Aqui é muito importante porque em propriedades você consegue alterar o nome da sua consulta, igual aqui, por exemplo, chama vendas, avaliação dos atendimentos e localização. Você pode alterar esse nome aqui em propriedades. E aqui em etapas aplicadas, toda vez que você fizer uma alteração na sua base, você vai ter o passo a passo do que será feito. E é isso que o Power BI faz. Toda vez que você atualiza os seus dados, ou então, por exemplo, você tem o seu banco de dados aqui, passou o dia, você clica em atualizar, ele vai seguir cada uma dessas etapas para poder te entregar esse resultado. A dica aqui é como promover o seu cabeçalho. Repare que nessas nossas tabelas o cabeçalho já estão promovidos e nós já ensinamos também a fazer isso no último episódio. Só que, se você precisar fazer, basta você selecionar a linha que está com o valor do cabeçalho, lá na sua guia superior em página inicial, você clica nesse botão, usar a primeira linha como cabeçalho, combinado? Uma outra coisa interessante que nós podemos fazer é adicionar uma coluna de índice. O que a coluna de índice faz? Ela transforma aquela linha em uma linha única. E para poder fazer isso, nós vamos aqui em adicionar coluna, que nós queremos adicionar uma coluna, e está aqui, olha, coluna de índice. Se você selecionar, ele vai te falar de onde que você quer que comece a sua coluna de índice. Se você quer que comece do 0, se você quer que comece do 1, ou a partir de um valor que você personalizar. No caso, eu quero que ela comece do valor 1. Repare que ela já trouxe os valores aqui, ela vai numerar as linhas para mim, e para você poder jogar essa coluna lá para o início, você tem 2 formas de fazer. Você pode clicar e arrastar, tá certo? Mas não é uma maneira muito legal. Ou então você pode clicar com o botão direito, mover e para o início. Então ele vai jogar sempre ela para o início aqui.
Eu também reparei enquanto eu estava movendo que nós temos duas colunas que estão com valores nulos, que é a nossa coluna 10 e a coluna 11. Então eu vou selecionar as duas com o Ctrl e vou clicar aqui com o botão direito e remover colunas. Então eu estou tirando um pouco de lixo da nossa base. Perfeito. Uma outra dica aqui é, por exemplo, em localização, onde nós temos aqui a cidade e o estado. A gente pode substituir esses valores, vou dar aqui um exemplo do estado, onde está Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente colocar só as siglas. Como que nós fazemos isso? Aqui em transformar, eu quero substituir os valores, é exatamente esse botãozinho aqui. Para você poder clicar nele e ele vai te perguntar qual o valor que você quer localizar e pelo que você vai substituir. Então, por exemplo, eu vou substituir Minas Gerais por MG. Tá certo? Olha o que ele faz, já identificou. Agora eu vou fazer o mesmo processo para colocar Rio de Janeiro por RJ e São Paulo por SP. Repare que aqui é importante eu colocar os acentos caso eles possuam acento, tá bem? Porque ele identifica exatamente o que está escrito. E repara lá na nossa extrema direita que você tem agora aqui nas etapas aplicadas que ele substituiu o valor 3 vezes. Repare que se você clicar no primeiro, ele substituiu por MG, o segundo ele substituiu para RJ e o terceiro ele substituiu para São Paulo. Caso você queira, por exemplo, não, eu quero que o RJ fique com Rio de Janeiro, basta você clicar nesse X aqui da segunda etapa das 3 substituições que o valor volta para o Rio de Janeiro, tá certo? Uma outra coisa bem interessante são as formatações de data e vendas. Por exemplo, na nossa tabela de vendas, vamos localizar aqui o campo de... Olha só, nós temos aqui o preço unitário. Repara que aqui, qual que é a formatação dele? Ele está como formato esse 1.2, ele está entendendo como número decimal. A gente já pode deixar isso pré-configurado aqui como valor de dinheiro. Como nós fazemos isso? Aqui você pode clicar com o botão direito, nós vamos em alterar tipo e o tipo que nós queremos, ele está selecionado como número decimal, tá vendo? Nós podemos colocar como número decimal fixo. Repara que ele colocou aqui como dinheiro e é exatamente isso que a gente quer. Agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso e eu vou remover essa etapa aplicada, clicando aqui nesse X, tá vendo? Do tipo alterado. Repare que ele voltou uma etapa, então ele voltou essa coluna preço unitário para poder colocar como valor número decimal. E repare que se você posicionar o seu mouse aqui no número decimal, ele vai te dar as opções. E repare que agora fica mais fácil porque ele simboliza para você o que número decimal fixo, número inteiro representa. Então eu quero selecioná-lo como número decimal fixo. Bem interessante, né? E para finalizar, eu vou te ensinar como extrair algum pedaço de um texto dentro de uma coluna. É muito similar à fórmula esquerda e direita do Excel. Como que nós fazemos isso aqui? Eu quero dar um exemplo aqui da minha coluna ID, eu quero extrair os 4 últimos dígitos e vou chamar essa coluna de código. Como que eu faço isso? Na guia superior em adicionar coluna, eu vou clicar aqui nesse botão extrair e eu quero os últimos caracteres. E ele vai perguntar quantos últimos caracteres que eu quero. Eu quero os últimos 4 caracteres. Perfeito. Como eu estava em adicionar coluna, ele adicionou uma coluna com o título últimos caracteres. Eu quero alterar o título dando um duplo clique em últimos caracteres para código. Perfeito, eu tenho aqui o código selecionado. Agora que você já aprendeu sobre como modelar os seus dados, eu tenho certeza que a informação está daquele jeito que faça bastante sentido para você ou para o seu negócio. E com a manipulação dos dados você pode chegar a resultados incríveis que vão fazer insights que vão fazer a diferença para o seu negócio. Quer saber mais? Então acompanhe a gente